É impossível ao homem passar pela contemplação da encarnação de Cristo sem que se deixe tocar por tão maravilhoso mistério. Ele precisa apenas encontrar lugar no coração humano, como encontrou no coração de alguns dos personagens da noite de Natal. Mas quem foram estes homens e uma única mulher que de alguma forma participaram daquela noite diferente de todas as outras? O que eles têm em comum conosco, homens do século XXI? Quais suas características? Será que são espelhos para nós? 25 anos longe da sua terra natal, da sua pátria, que é o Brasil. Hélio Paceta aqui presente conosco, muito bem-vindo. É bom falar para o nosso povo, né? Povo brasileiro, povo de língua portuguesa. Obrigado, para mim é um prazer também. E ele vai falar conosco sobre um tema bem interessante, especial, os personagens da noite de Natal. Vamos começar pelos pastores. Os pastores de Belém, quem eles eram? Eram judeus? Os textos são ricos de simbologia. E nós estamos entrando ainda justamente num período, agora falarmos de Natal, é um período pleno, completamente cheio de uma linguagem que normalmente não necessariamente histórica. Ela traz um elemento muito maior do que a história, embora ele esteja presente e introduzida na história. Os pastores, em princípio, eles são anúncio. Primeiro nós estamos falando de dois relatos bíblicos, ok? Os pastores presentes no Evangelho de Lucas e que não está presente no Evangelho de Mateus, que vem os reis magos, nós podemos discutir depois. Mas os pastores são elementos mais ou menos externos desse fato que está acontecendo, que é o fato do nascimento ou da manifestação de Deus de maneira concreta e histórica no meio da humanidade, no meio dos homens. E os pastores, então, esse dado, eles não são judeus como anúncio. Eles estão mais ou menos depois do acontecimento, que uma vez que nasceu, vem anunciar que Jesus nasceu, e eles estão convidados então a manifestar esse acontecimento. E no fundo eles são os transmissores da Boa Nova à humanidade. E agora esse acontecimento extrapola, ele sai do quadro do particular do povo judeu e vai para o quadro universal de toda a humanidade. Os pastores representam essa novidade para a humanidade e eles são os portadores desse grande acontecimento que está acontecendo agora nessa noite aí. É interessante que marca a noite esse fato especial que eles estão guardando algo, como se estivesse guardando o rebanho. E esse rebanho também significa guardando um pouco o que vai acontecer na humanidade. Então, no momento que acontece o nascimento, que Deus se faz presente, que se revela, eles são aqueles que percebem, porque estão aí atentos, simbolizando alguém que está esperando, aguardando, algo vai acontecer. Então os pastores têm esse dado, usa a linguagem simples no primeiro nível, que é a linguagem do pastor, daquele que cuida da ovelha, mas de outro lado usa também a linguagem teológica, que tem um significado um pouco mais profundo, que é aqueles que estão guardando algo novo que deve acontecer e tem que estar atento para esse algo novo. Eles estavam atentos e descobriram. Vamos, pois, até Belém e vejamos o que o Senhor nos faz saber. Os pastores foram apressadamente a Belém para confirmarem que na cidade de Davi havia nascido o Salvador. Em Jesus, a salvação para todos, sem exceção do extrato social, cultural, ricos ou pobres. Todos são chamados, todos podem receber esta graça. Fazendo essa ligação então dos pastores conosco, hoje que já somos cristãos, que fomos evangelizados, digamos assim, né? É também essa nossa missão dentro da fé cristã, de estarmos atentos, de termos essa prontidão para receber esse anúncio que é sempre novo? Evidentemente, a ideia, eu penso que os pastores representam realmente as pessoas que estão atentas. A ideia de pastorear é guardar algo. Então nós como cristãos, justamente você coloca a questão que tem que ser atualizada, o cristão é aquele que tem que estar atento. E a percepção de Deus é algo que exige da pessoa estar atenta também, para saber o que Deus está querendo falar, como é que Ele está se manifestando. Ele não se manifesta de maneira espetacular, Ele se manifesta no simples, no dia a dia, na maneira de viver.
Então, ser pastor, o pastor tem a profissão dele até hoje, tem a sua função até hoje. E também, de um lado, perceber como é que Deus se manifesta e, de outro lado, anunciar que Ele se manifestou. Então, acho que está aí presente justamente a nossa função e a ideia do pastor permanece absolutamente a mesma. Depois dos pastores, nós temos mais outros personagens que chegam na noite de Natal, ao menos no presépio. Os reis magos, eles estavam de fato naquele tempo, naquele momento, ou foi um pouco depois da visita dos reis magos ao menino? Se começarmos pelo final, ok? Nós temos os reis magos, primeiro nós temos uma tradição que no século VII, com um santo Bedas, que vai nomear mesmo o nome desses 3 reis magos, a tradição cristã vai colocar que eles aparecem no 6º dia, e para quem está aqui percebe que essa distância não é necessário 6 dias para perceber quando eles chegam, mas no fundo nós temos aí uma grande leitura que Mateus faz, porque é o Evangelho de Mateus que coloca os reis magos, o Evangelho de Lucas coloca os pastores, o Evangelho de Mateus os reis magos. Seria interessante nesses dias lermos os 2 capítulos, seja do Evangelho de Lucas, seja também do Evangelho de Mateus, onde conta justamente o nascimento, como se deu. Mas os reis magos representam o Oriente. Os reis magos representam a tradição que antecede o nascimento de Jesus, a tradição bíblica que antecede o nascimento de Jesus. A ideia já dos magos não é uma ideia que às vezes pode ter um presente na língua portuguesa, mas a ideia de uma sabedoria que está por trás, de um conhecimento, de um passado importante de conteúdo que está sendo transmitido. Eles trazem todo um conhecimento, uma cultura oriental. A nossa fé, então, não é do Ocidente, ela se expande para o Ocidente, ela desenvolve no Ocidente, mas ela é fruto, ela nasceu, ela se desenvolve no Oriente. Então, o Jesus que se manifesta agora é fruto de um caminhar da leitura que a Bíblia faz, da manifestação de Deus a Abraão, que se conclui, o plano de Deus da salvação da humanidade se conclui agora com o nascimento de Jesus. Eu diria que eles estão manifestando que o que eles sempre fizeram agora está acontecendo de maneira plena. Então, essa é a figura dos magos, a sabedoria, a tradição, uma profundidade de fé que está sendo manifestada aí através dos reis magos. Um personagem muito presente na noite de Natal, mas que nós não queremos dar atenção porque representa uma figura que inquieta, o rei Herodes. Quem era o rei Herodes? O rei Herodes é inquietante, realmente. Acho que a questão é justa. É o personagem que circula em torno de todo esse nascimento. O texto, sobretudo, os dois apresentam, mas o texto de Lucas apresenta muito bem Herodes. Para quem vive aqui hoje, nós podemos perceber que ele realmente foi um personagem importante, ele deixou traços importantes, com grandes construções, foi um homem de uma grande capacidade de construção. O reinado dele foi dado, não justificado pelo judaísmo, mas foi dado por Roma. Ele conquistou por suas forças políticas e montagens, coalizões políticas, ele conseguiu se fazer rei já na idade jovem, e aí ele conquistou todo o conjunto. Ele se casou para justificar um pouco a proximidade com o mundo judaico, se casou entre tantas mulheres, uma chamada Miriam, ela em si era judia, dando filhos a ele, então, judeus. São 2 reinados em discussão. O texto do Evangelho quer retomar a discussão bíblica. São 2 reinados. Qual é o reinado rei verdadeiro e qual é o reinado verdadeiro? O reinado estabelecido pelo homem, o reinado estabelecido por Deus. Herodes promete e apresenta um reinado humano de um antideus. E o que está nascendo, Jesus que está nascendo, é um reinado para a humanidade, mas um reinado que é estabelecido pelo verdadeiro rei, que vem verdadeiro Deus que está se manifestando. Então, no fundo, o Evangelho quer mostrar o contraste de uma luta entre um reinado sem Deus e um reinado com Deus. No fundo, essa é a figura importante do rei Herodes, que representa o contrário da proposta de Deus. Outro personagem da noite de Natal muito significativo, é claro, é o pai, José. Okay. No Ocidente, de forma particular, nós vemos uma imagem de São José, um velhinho, um homem barbudo, tem imagens até com bengala de São José. Uhum. Já que no Oriente, talvez para quem nunca teve a oportunidade de vir na Terra Santa, já não vemos, pelo menos nos ícones, na iconografia, não é tão retratado com uma idade tão avançada, ele é um pouco mais jovem. O que é esse conflito? Por que no Ocidente chegou essa imagem de São José mais velho? Ele era mesmo um homem mais velho? Quem era São José? Se nós voltarmos no tempo de Jesus, a família era constituída já muito jovem.
Nós imaginarmos a menina e o menino aos 12, 13 anos, eles já são considerados adultos. Portanto, na época, se quisermos fazer a relação direta com José, ele vai se engajar com Maria, ela numa idade de 13 a 14 anos, normal. Ele, portanto, o jovem, na idade de 17, 18 anos, também já estava se engajando em uma família. E se imaginarmos José um pouco mais velho, e é de se entender que realmente ele era um pouco mais velho, mas a distância, não, a ideia não nos permite imaginarmos um velho já na idade avançada, como se caracteriza em grande parte no Ocidente, quando você acabou de dizer. É de se imaginar uma diferença de 15 a 18 anos de diferença um do outro, é possível. Ele então, com seus 30 anos na idade, já era um senhor de idade, considerando para a época, porque alguém, um jovem, a menina com 14 anos, o jovem com 16, 17, 18 anos, começando uma vida de família, aos 30 anos já era um senhor com seus filhos e assim por diante, portanto José já vem de uma segunda geração em relação a Maria. E Maria, Nossa Senhora, um papel tão importante em todo o plano da salvação. Vamos falar um pouquinho das características dessa menina judia que gera Jesus? Maria é uma figura chave de todo o processo que nós estamos falando do Natal. E eu tenho a impressão que é bom guardarmos presente que Maria, toda a resposta foi uma resposta particular de Maria. Ela podia ter dito não ao chamado de Deus, à intervenção de Deus. Ela teve a liberdade de dizer não, ela acabou dizendo sim. E é importante ligarmos esse sim de Maria com todos os sims da história da Bíblia. Mulher atenta, sempre à espera de Deus e que dá uma resposta livre ao chamado e à sua missão. Uma missão que dá ao mundo Jesus. Ele nasce na pequena cidade de Belém, na Judéia. É a pátria dos antepassados de Davi e por isso também chamada Cidade de Davi. Por que Belém? O que tem de tão especial nessa cidade? Ela é pequena, né? Belém, até hoje muito até hoje simples. permanece pequena, Pobre. não era maior se relacionarmos com Jerusalém na época, mas Belém é o lugar principal do nascimento da consciência messiânica. Belém está a cidade de Davi. Nós temos um Moisés que representa a constituição de um povo de maneira teológica, mas temos um Davi que representa a constituição física, política do povo. É com Davi que vai se organizar a comunidade do povo judeu. Então a ideia permanece que de Davi vai surgir, e a Bíblia todo o tempo vai insistir, não somente com Isaías, mas outros profetas também, de Davi vai surgir aquele que vai trazer a libertação final. O Messias sai da tradição de Davi. E a cidade por excelência é Belém, de onde sai Davi. Por isso que Belém é naturalmente a consequência, o lugar por força da própria evolução teológica onde o Messias deve partir. Belém, há 2000 anos, uma pequena cidade situada na orla do deserto da Judéia. Por sua posição geográfica, Belém era muito apropriada para a criação de ovelhas. O deserto da Judéia é um deserto cheio de vida. Durante 9 meses do ano, ele fornece alimentação para ovelhas e cabras. No inverno, na época das chuvas, o deserto floresce e os montes se cobrem como um tapete verde. Os arredores de Belém são muito férteis, adequados ao plantio de cereais. Daí provém, provavelmente, o significado de Belém em árabe, Casa do Pão. Hoje, ela é uma cidade palestina com uma população de cerca de 30.000 pessoas. A cidade é habitada por uma das mais antigas comunidades cristãs do mundo, embora seu tamanho tenha se reduzido nos últimos anos devido à imigração. Então, falando dessa descendência, né? Olhando Davi, acho que eu não tinha pensado nele, mas aí diante da sua partilha, incluindo Davi também como um personagem, né, que a história vai fazer com que o menino Jesus seja da descendência de Davi. Mas se a gente olhar para Davi, um rei muito forte, guerreiro, mas com muitas fragilidades humanas nos seus pecados, aquilo que é narrado na própria Sagrada Escritura. Como que Deus escolhe um rei dessa forma para que dele nascesse o santo por excelência que é Jesus? O que Davi tem de ligação também conosco, como homens? Davi, primeiro Deus tem essa pedagogia de escolher essa realidade humana simples. Ele não quer que a humanidade vai para o céu, mas ele traz os céus na terra, né? Deus tem essa perspectiva, ele se aproxima. Ele usa a criatura tal qual. No fundo, Deus transforma o fraco, Deus transforma o simples, Deus transforma o pequeno. E Davi é o modelo típico do humano.
do homem que quer muito, que tem muita força de vontade, que é convicto das suas ideias de Deus, mas que cai toda hora. Mas ao mesmo tempo ele deixa traços importantes para que o plano de Deus se realize, ele trabalha em função. Então nós temos de um lado Davi lutador, mas também a tradição guarda um Davi que reza, um Davi que se planta diante de Deus, que pede perdão, que reza todo o tempo. Os salmos são atribuídos a Davi, grande parte dos salmos. Então nós temos esse homem que é composto dessa parte frágil, mas um homem que se volta a Deus se torna também um homem forte. E aí, falando do Messias, o personagem principal é ele que ilumina toda a noite de Natal. Quando nós lemos que o Verbo se faz carne, de fato, o que significa, de forma que a gente possa compreender essa Deus que se torna homem, o que significa isso? O grande problema que se coloca, o grande mistério de Deus é esse, não se sabe o que é mais difícil, ver que Deus se faz homem ou ver que esse homem é Deus. Nós somos sempre chamados, desafiados para fazermos essa grande afirmação. O Evangelho mostra muito claro que todo o caminhar de Jesus houve um reconhecimento que esse Jesus era Deus. Mas no último momento que praticamente Jesus está com os apóstolos, com os discípulos, Pedro no Galicanto, no último momento do julgamento, que praticamente é o último contato que Jesus tem com os apóstolos, Pedro ainda não percebeu essa dimensão profunda de Deus em Jesus. Ele vai mesmo negar que eu não conheço esse homem. 3 vezes ele não conhece esse homem, para mostrar que o humano tem dificuldade de ver no humano a manifestação total de Deus. No fundo, a fé cristã, ela é baseada num acontecimento que é pós-pascal. Somente depois da morte e ressurreição de Jesus, nós podemos compreender que a grande manifestação de Deus do Natal se dá de maneira plena, só uma vez morte e ressurreição. Então a nossa fé é uma fé pós-pascal, mas a manifestação de Deus se dá dessa maneira concreta. É Deus, no hebraico se usa a expressão Deus se vestiu de carne. Essa expressão, no fundo, há uma realidade que é incompreensível, ela não é racional, ela está num outro nível, ela está no nível da fé. O Rei do céu, potente Senhor, se vestiu de humildade. Verbo, menino, esperança, amor é criança que se dá a todos, por todos, com todos. É o grande desafio do Natal. O Natal é o grande desafio. A proclamação de que realmente Deus se manifesta no humano, na nossa humanidade tal qual nós somos, é um ato só pós-pascal, só depois da experiência profunda de Deus, uma vez morto e ressuscitado, que nós podemos compreender que esse menino nasceu e esse menino era Deus. Eu desejo ao povo de língua portuguesa, Brasil e também fora do Brasil, Portugal e outros lugares que possam seguir, que realmente seja um período de graça, que essa a mensagem do Natal, um período de graça, um período de renascer. Esse renascer, não um renascer somente físico, mas um renascer espiritual, que cada um possa experimentar esse Deus em profundidade, o Deus que se faz presente, que se faz menino, que se faz presente na vida de cada uma e de cada um. Então que Deus realmente possa abençoar e esse nascimento seja realmente motivo de alegria para cada um e para cada um. A segunda parte do nosso programa, então nós vamos fazer esse trajeto de Nazaré a Belém, que nós vamos encontrar pela estrada, pelo caminho, você vai ver no próximo bloco. That's growing in